muito bom dia. Graças a Deus, mais um novo dia iniciando, uma nova oportunidade que nós temos de fazer mais e melhor nesse dia que Deus nos dá. Que você possa aproveitar ao máximo esse dia, lembrando que hoje o tempo presente é um presente que Deus nos dá cada manhã, uma nova dádiva que Deus nos concede para podermos viver. E viver sem propósito, viver sem objetivos, não é viver, né? É sobreviver. Então que você possa viver esse dia com muita maestria, com muito cuidado, com muita gratidão, sabendo que você não está aqui por acaso. Se você está aqui é porque você tem um propósito maior, algo maior que você deve procurar e aprender a fazer e poder executá-lo, para que a sua vida tenha sentido. Hoje, dia 26 de junho de 2024, dando sequência aí ao livro de Provérbios, no capítulo 26, vamos falar do penúltimo verso, o verso 27. E o verso 27 é um verso muito, mas muito intrigante, né? E diz assim, o verso 27: aquele que cava uma cova, nela mesmo cairá. E o que rola uma pedra, essa mesma pedra voltará rolando para baixo sobre ele. Olha que coisa interessante, né? É a lei da ação e reação pura, né? É a palavra de Deus provando que as teorias que foram surgindo bem depois, né? Séculos depois, milênios depois, né? O provérbio foi escrito por Salomão há 3.000 anos. E Newton vai falar aí da lei da gravidade, ação e reação, né? Bem depois. Então, assim, tudo que sobe vai descer, né? Aquela ação que você tem uma reação contrária da mesma intensidade. Então, aqui esse Salomão, ele já dando vamos colocar assim, um spoiler, né, do que Newton iria descobrir lá para frente, ele fala assim, olha, aquele que cava uma cova, pensando que ele está cavando para o outro, mas ele está cavando para ele mesmo. Aquele que rola uma pedra para cima, essa mesma pedra, quando descer, vai pegar ele de novo. Então, assim, é muito claro, é muito patente, né, as realidades bíblicas com a nossa vida. É por isso que eu sempre digo e afirmo isso em todos os vídeos nossos aqui. Quando a gente entender que a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia não trata de religião, a Bíblia não trata de religiosidade, a Bíblia trata de seres humanos e de vida humana. Então ali, dentro da palavra de Deus, nós temos, vamos falar assim, o manual de instrução, manual prático de instrução para a vida humana. É o manual de instrução é a Bíblia e o livro de Provérbios é o manual prático. Provérbios ele vai dar uma praticidade, uma forma muito sutil, muito fácil de se entender, uma linguagem muito clara, né? Salomão usa muito da sua sabedoria para escrever os seus provérbios, para que o homem tenha plena condição, plena capacidade de, por meio da leitura, por meio do entendimento do livro de Provérbios, poder fazer da sua vida uma vida melhor, uma vida útil. E aqui ele vai dizer a respeito daquelas pessoas que infelizmente a gente encontra muito nos nossos caminhos, que são pessoas que utilizam cabeças como degraus, né? Quem ainda não passou por uma empresa, se você não passou, você pode ter certeza que você vai passar. Se você não passou, você pode ter certeza que você vai passar um dia e encontrar aquela pessoa que usa outras pessoas para poder subir, usa pessoas como degraus para poder subir. E mal sabe essas pessoas que ela está fazendo mal para ela mesma. Essas pessoas são pessoas que elas estão cavando, né, covas para elas mesmas cair. Estão rolando pedra acima, fazendo um grande esforço para levar a pedra para cima, mas quando chegar lá no topo, essa mesma pedra vai vir para baixo e vai passar por cima dela. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, para que nós sempre possamos olhar as pessoas como elas são, imagem e semelhança de Deus. Indiferente do que a pessoa é, de como ela é, do que ela faz, do que ela deixa de fazer, ela é uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Ainda que, como diz o livro de Provérbios, e esse capítulo 26, ele foca muito na questão do tolo, né? Aquela pessoa que não tem sabedoria, aquela pessoa que não tem entendimento. Ainda que tenham muitas pessoas que são tolas, que se deixam levar pela sua estutícia, pela sua tolice, pela sua falta de conhecimento e de sabedoria.
e acabam sendo, assim, de uma certa forma, pessoas negativas, pessoas prejudiciais na nossa vida, nós temos que lembrar que elas são feitas à imagem e à semelhança de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai escrever nas suas cartas, dizendo: olha, a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes e potestades que estão nas regiões celestiais. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós não temos que lutar contra o ser humano, contra a pessoa. Nós temos que lutar contra as atitudes dela, contra as ações dela. Né? Quando ele vai falar assim de hostes, são as más intenções, né, que existem no mundo espiritual. Isso vai influenciar as pessoas. São as influências negativas, isso nós temos que lutar e combater isso sempre. E combater ferozmente essa questão sempre, mas não pessoas. Pessoas são simples, vamos falar assim, são elementos, são utensílios, por assim dizer, que se deixam levar, em vez de elas dar lugar à sabedoria, elas dão lugares à estutícia, dão lugares à malícia, e isso acaba gerando violência, acaba gerando morte e tantos outros problemas que a gente vê aí na humanidade. Mas aqui, Salomão, ele nos faz esse alerta, né? Que nós temos que tomar cuidado com as nossas ações, porque as nossas ações, elas refletem em nós mesmos. Quando a gente vai analisar, eu gosto muito disso, né? Eu acho que cada dia, quando eu começo a estudar a parte científica da Bíblia, né, que a gente vê cientistas atestando que a Bíblia está correta, isso me dá uma alegria muito grande, porque a gente tem plena certeza, é claro, eu tenho essa certeza já há muitos anos, mas cada dia que passa a gente tem a convicção mais forte de que tudo que está ali é correto. Porque por mais louco que seja, né, por mais absurdo que possa parecer, vem um cientista e descobre uma evidência pequena, começa a investigar aquela evidência pequena e quando vê, bum, está certo, a Bíblia está certa de novo. Né? Então, são as coisas fantásticas que tem na palavra de Deus que nós temos que levar muito em consideração. E essa questão da ação, nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? De ações e reações, as coisas que acontecem na nossa vida. Então, que nós possamos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, porque certamente a reação ela vai ser na mesma forma e intensidade. E eu até às vezes eu questiono essa questão da lei de Newton, né? A lei de ação e reação, de uma questão muito simples. E aqui essa passagem de Salomão, ela dá bem a entender isso. Porque eu rolo a pedra para cima, eu já não me esforço para tacar aquela pedra para cima, e quando ela volta, ela subiu, ela vai descer, vai juntar a gravidade e ela vai voltar, mas a intensidade nem sempre é a mesma, como diz a lei de Newton. Às vezes a intensidade é até um pouco maior, porque ela vai juntar com outras forças, ela junta-se com outras forças e acaba fazendo com que o resultado seja até pior, né? Às vezes a gente faz um malzinho pequenininho e quando ele volta um malzão, né? Grandão, e que vai nos dar muito problema. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com a forma que nós agimos, com as covas que nós abrimos, com as pedras que nós rolamos. Tomamos muito cuidado com isso, para que nós possamos fazer da nossa vida uma vida de exemplos, para que as pessoas possam olhar para nós e olhar e falar assim: olha, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual Beltrano. Então que nós possamos servir de exemplo positivo para a vida de outras pessoas e que as nossas ações sejam ações que gerem nas pessoas o desejo de fazer coisas como a nossa. Não as pessoas que olhem para nós e falar daquela forma, falar assim: Deus me livre de ser igual àquela pessoa. Então que nós possamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá hoje para podermos fazer a coisa certa, da maneira certa para todos. Não é para as pessoas certas, são para todas as pessoas, indiferentes de serem boas ou serem maus. Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas. Vamos juntos orar. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, eu me ponho diante de Ti para Te agradecer por tudo, Senhor, tem nos dado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, Senhor, pela graça abundante, Senhor, que Tu nos ofereces, Senhor, por meio da salvação oferecida por nós ali no Calvário. E assim, Senhor, nos dando esse livre acesso diante de Ti, ó Pai.
Por isso, Senhor, eu te peço que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre as nossas vidas e que nós possamos, Senhor, fazer desse dia um dia melhor do que foi o dia de ontem. Que nós possamos fazer das nossas obras, das nossas atitudes, atitudes melhores do que as que nós tomamos ontem. Que possamos levar uma vida diante de ti, Senhor, segundo o teu propósito. Essa é a minha oração. Em nome do teu Filho amado, Senhor. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a vida da sua família. Lembre, faça desse dia o melhor dia da sua vida, porque só depende de você. Um forte abraço. Fique na paz.